Bonita a camisa? Foi minha sogra que me deu aqui na Polônia. A gente veio para a Polônia porque a minha sogra está com câncer. Ela está no hospital, a gente veio, eu e minha esposa, a gente veio cuidar dela. Mas tá tudo bem, a situação tá boa, viu? Tá ok. Quem quiser, comenta que eu faço um vídeo só sobre isso. Agora vamos falar de uma família em que não está tudo bem, que é a família Bolsonaro. Olha, deu briga lá na Flórida, uma briga gigantesca entre o Carlos e a Michelle Bolsonaro. Aliás, o Carlos está brigando com todo mundo. Se tem alguém que está lidando muito mal com a saída do poder, o fim da mamata, é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro tá ruim a coisa para ele. A briga começou pelo seguinte: o Carlos Bolsonaro, ele já não gosta da Michelle e a Michelle não gosta do Carlos desde antes do Bolsonaro ser presidente. Durante os 4 anos de governo, a coisa foi piorando. Ok, chegou num nível em que logo depois da eleição, o Jair Bolsonaro deixou de seguir a Michelle nas redes sociais e a Michelle teve que explicar para todo mundo: olha, não é o Jair que cuida das redes dele. Todo mundo sabe, é o Carlos quem tem as senhas e quem cuida. Ou seja, o Carlos foi na rede do pai dele para deixar de seguir a esposa, ou seja, a esposa do pai, a madrasta dele no caso. Quer dizer, a relação é muito ruim. Ok. Agora, o que acontece é que na semana passada, o Jair Bolsonaro, dizem que foi o Carlos, mas não interessa, a rede é do Jair, a responsabilidade é dele. Fez um post em que ele compartilhava um vídeo golpista. Por conta desse post, no Facebook e no Twitter, a Procuradoria-Geral da República incluiu o Bolsonaro no centro do inquérito da investigação dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. A publicação foi apagada 2 horas depois, mas pegou muito mal. O Bolsonaro entrou na investigação, foi alvo de críticas de todo mundo, caiu o mundo para cima do Bolsonaro. Muitos bolsonaristas que são mais moderados veem aquilo e falam: opa, peraí, mas esse cara ele tá na investigação dos atos terroristas, porque aquela desgraça que aconteceu dia 8 de janeiro só pegou bem pro núcleo bolsonarista, aquele pessoal mais fascista. Para os outros, aquilo afastou do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro vai lá e faz o mesmo discurso, todo mundo fica assim: caramba. O pior é que bolsonarista é burro, né? Porque o Bolsonaro já fez o mesmo discurso com vídeo, com palavras dele, sem rede social, trocentas vezes. Mas depois dos atos terroristas, aquilo tem um ar diferente. E pegou mal, muito mal, e deu uma investigação. Então o Carlos Bolsonaro começou a ser culpado por toda a família, porque foi ele quem fez a publicação. É o que dizem. Repito, muita gente vai falar: Thiago, estão falando que foi o Carlos só para tirar a responsabilidade do Jair. Não. A rede social é dele. Não interessa quem fez a publicação. Se foi o Carlos, se foi o Flávio, se foi a Michelle, se foi o ajudante, o assistente. Não interessa. A responsabilidade é do Jair Bolsonaro pelo que ele fez. Apagou depois. Não importa. Ainda mais sendo um discurso que ele já repetiu. Agora, o que dizem é que foi o Carlos. E deu outra briga gigantesca entre a Michelle e o Carlos. Olha, os dois não se aguentam. No Palácio do Alvorada, que é grande, o Palácio do Alvorada é muito, muito grande, eles já não se bicavam, já dava problema. No Palácio do Planalto, que é maior ainda, também dava problema quando os dois se cruzavam. Chegou num ponto em que a Michelle às vezes ia viajar, se falava que ela ia viajar porque ela não aguentava, porque o Carlos ia passar uns dias no Palácio do Alvorada. Então a coisa estava bem ruim. No fim do mandato do Bolsonaro, o que se falava é que o Bolsonaro teve uma briga muito grande e o Bolsonaro passou a dormir no quarto ali, um quarto que até depois a Janja mostrou numa reportagem para Globo. Ela mostrou que um quarto tinha uma cama e um sofá-cama que estava todo enceboso, um negócio, uma crosta assim de gordura que esse pessoal deve ficar suando sem camisa, sei lá o que eles ficam fazendo lá. Mas enfim, ele dormia ali, o Jair e o Carlos Bolsonaro sem a Michelle. Agora tem uma coisa, não é a primeira vez que se tem notícia de briga sobre isso. Teve uma briga que teve entre eles, que o que se falava, funcionários lá do palácio falavam, era que tacaram coisas, quebraram vidro, tudo mais. E depois, a Janja chegou a mostrar que tinha realmente um vidro quebrado no palácio. E tinha a parede que tinha também uns arranhões que parecia realmente que alguém tacou alguma coisa ali, ou seja, essas brigas são verdadeiras. Aconteciam essas brigas, quebravam o pau. Teve vezes que falaram, quase saíram no tapa. Eu acho que sair no tapa a Michelle com qualquer membro da família, a Michelle ainda ganha dele. Principalmente com o Jair. Vou dar um peteleco o Bolsonaro, do jeito que ele é vitimista ainda, nossa. Pois bem, o que acontece?
Quase saiu no tapa. Agora, em Orlando, a mesma coisa. Foi uma briga danada. Porque o que começou a sair na mídia, que é uma coisa que eu vou falar, quem acredita nisso tem que ser muito, mas muito avoado ou fora da realidade. A mídia começou a falar que o Bolsonaro vai ser tornado inelegível por causa dessa publicação do Carlos Bolsonaro. E aí, a Michelle jogou isso na cara do Carlos, os outros jogaram isso na cara, começou uma discussão gigantesca. Lembre-se, é uma família que está em pé de guerra faz muito tempo e que agora está vivendo seu pior momento, com a iminência da prisão de alguns dos seus membros. Vamos lembrar uma coisa, tem muita gente esquecendo. A gente está focando nos últimos dias nesses crimes de terrorismo, mas você, e eu vejo muita gente de esquerda nas publicações, talvez esteja esquecendo dos outros crimes do Bolsonaro, pelos quais ele ainda não foi julgado, não foi condenado, não foi preso. Tem muito crime para o Bolsonaro ser preso. Muito crime mesmo. E não se fala desses crimes porque o judiciário está em recesso. Muita investigação contra o Bolsonaro vai ser enviada para a primeira instância, outras não. Tem investigação no STF, o inquérito das fake news, que ainda não foi finalizado. Esse inquérito é para prender o Carlos Eduardo Bolsonaro. E aí não interessa se o Eduardo tem foro privilegiado, é o STF prendendo. Então a situação dele está bem difícil. Então, imagina uma família que já brigava, mesmo quando estava tudo bem, eles já brigavam, agora quando está tudo ruim. E quando está na iminência da prisão. E agora o Bolsonaro foi avisado pelo PL o seguinte: ó, Bolsonaro, da sua prisão a possibilidade é muito grande, mas a sua inelegibilidade é 100%. Ninguém tem dúvida de que você se tornará inelegível. Essa eleição de 2022 foi a última da sua vida, a não ser que em 2032, 2034 você queira concorrer. Porém, tem uma coisa, inelegibilidade vai acumulando. Em um processo ele pega 8 anos, em outro processo mais 8, em outro mais 8. Quando o cara vai ficar inelegível pelo resto da vida. Pelas próximas 10 encarnações o Bolsonaro não vai poder participar de eleição. Então, eles estão numa situação ainda pior. Para piorar, eles estão vendo o seguinte: muitos dos grupos de Telegram que o Gabinete do Ódio tinha uma participação muito grande foram derrubados. Alguns grupos de WhatsApp, mas não são muitos, também foram derrubados. Não são muitos. Assim, a atuação do STF derrubando o grupo do WhatsApp está muito aquém do que deveria ser. Vou falar tanto do STF quanto da Polícia Federal. Está muito aquém. Tem muito grupo golpista. Tem muito grupo criado. E aí tem uma coisa que não foi feita, que poderia ter sido feita quanto a grupos de Telegram e alguns grupos de WhatsApp. Que era o seguinte: banir o grupo e depois banir a conta da pessoa dos administradores do grupo. Por quê? Porque você bane o grupo, geralmente o administrador, ainda mais em WhatsApp, tem o contato de quase todo mundo do grupo, ele cria outro. Se você bane aquela conta, você vai dificultando. Enfim, mas mesmo assim perderam muito poder porque muitos grupos foram deletados e o financiamento foi cortado. Tá cada vez pior o financiamento para eles da máquina do Gabinete do Ódio. Então tá difícil para eles, tá bem difícil. A iminência é o seguinte, é que o Gabinete do Ódio vai começar a murchar cada vez mais. O STF vai para cima cada vez mais dos financiadores, muitos vão sendo presos, os que sobrarem vão ficando cada vez com mais medo, vão falar: opa, peraí, eu não vou ficar. E o Gabinete do Ódio vai se reduzir ao Carlos e meia dúzia de imbecis que fazem por um salário quase de nada ou gratuitamente para eles. Ou seja, vai reduzir muito. E aí, o inquérito da fake news tende a acabar e a prisão desse pessoal ser pedida de muitos desses integrantes do Gabinete do Ódio. Então a situação deles está muito difícil. Imagina o nível das brigas lá. Agora lembre-se, é um pessoal que passa de todos os limites. Você só vê os estragos que eles fizeram nos palácios e vê o tipo de coisa que eles defendem. Então as brigas lá estão cada vez piores. Agora lembra, mesmo sendo uma mansão lá do José Aldo, não é o palácio. E mesmo sendo uma mansão, você viu lá, uma casa muito grande e tudo mais, esse pessoal deve ficar se trombando o dia inteiro. O dia inteiro. No Palácio do Alvorada, dava para pelo menos cada um vai para o seu canto e não se falam mais. E tá longe, parece estar em outra casa. Na casa do José Aldo, não. Como eu queria que tivesse câmeras lá. BBB da família Bolsonaro. Ia ser muito engraçado, porque deve estar um clima. Um dos piores climas. E agora o Bolsonaro anunciou que ele quer ficar mais tempo nos Estados Unidos. Ele quer ficar nos Estados Unidos porque ele tá com medo de ser preso. Muita gente estava tentando, principalmente os assessores políticos do Bolsonaro, o pessoal do PL, estava tentando convencer o Bolsonaro a voltar para o Brasil e fazer uma volta triunfal. E aí, ó, vai ser um triunfo, o Bolsonaro voltou aqui o querido de todo o país, tudo mais. Porém, o Bolsonaro está com muito medo da cadeia. Saem notícias na mídia e eu fico até chocado com a normalização disso.
de que ministros do STF dizem que, olha, não é o momento certo para prender o Bolsonaro, porque vai ter uma convulsão social. Convulsão social são 1.500 terroristas. É isso, num país de 220 milhões de habitantes, tinha 1.500 terroristas. 2.000 terroristas, quer dizer, é 0,00001% da população. Mas tem medo da reação deles e dos militares. E olha que coisa normal. A grande mídia normalizou de tal maneira que, olha, não se pode prender o chefe da quadrilha, que todo mundo sabe que é o chefe da quadrilha, que se fosse qualquer outro ser humano no universo estaria preso, mas o Bolsonaro não se pode prender porque os militares vão chiar, porque ele vai se fazer de coitado, porque ele vai virar um mártir, porque ele tem muito seguidor que é maluco. Eu falo, caraca. Quer dizer, na hora de prender o Lula sem provas, mesmo sabendo que tem 3 milhões de filiados no PT, que tem muito mais petista do que jamais teve bolsonarista, aí não teve problema, você percebeu? Ninguém pensou, não, mas o Lula vai se fazer de coitado. Não! Prende, sem prova, sequestra o cara lá em Curitiba, tira ele da eleição, vamos eleger o Bolsonaro. Aí agora criaram um monstro que fala, não, tem que ser o momento certo de prender o Bolsonaro, tem todas as provas. Teve o maior crime da história do país, que é um crime de terrorismo, em Brasília, destruindo os palácios, destruindo um patrimônio ali, só no museu que destruíram o patrimônio, os vasos, teve um vaso da dinastia Shang, o vaso tem 3.000 anos. O vaso passou por tudo que você puder imaginar de guerra e os bolsominions destruíram. O relógio lá custa milhões, a obra de Cavalcante, tá. Depois desse crime, não, tem que ter a hora certa. Você percebeu como ficou normalizado, que a gente passou a aceitar isso? Como se fosse algo normal? Pois bem, por mais que digam, tem que ter a hora certa não é agora, mesmo se ele voltar, tudo mais, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro tem medo de voltar para o Brasil, ele tem muito medo de voltar para o Brasil, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai preso, e o Bolsonaro está apavorado com o senhor Flávio Dino. Quer ver o Bolsonaro ter calafrio, fazer assim? Fala Flávio Dino para ele, vem assim atrás do Bolsonaro quando não estiver vendo e fala assim, Flávio Dino, ele pá, não. O Flávio Dino ainda falou que não vai aliviar, falou, se o Bolsonaro voltar para o Brasil, nós temos aí um ex-presidente que ele é oficialmente investigado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Se ele voltar para o Brasil, o que vai acontecer é que diligências serão feitas contra ele. O repórter perguntou, Flávio Dino, quais diligências vão ser feitas contra o Bolsonaro? Aí o Flávio Dino falou, eu não sei, eu não sou investigador do caso, ele é o chefe da Polícia Federal, mas não é um investigador. Ele falou, não sei, a Polícia Federal vai decidir quais diligências serão feitas. Ou seja, Bolsonaro volta para o Brasil, a Polícia Federal pode ir na casa dele e fazer busca e apreensão. E pegar os celulares dele, do Carlos, de todo mundo que estiver lá. Bolsonaro vai querer passar por isso? Não vai. E aí vai ter alguém falando, é demais. Não, ele é o chefe da quadrilha. Todo mundo sabe que ele é o chefe da quadrilha. Obviamente. Então, não teve busca e apreensão. Pode ter qualquer outra diligência contra ele, contra os filhos, contra a gente próxima dele. Então, a dificuldade para o Bolsonaro vai ser cada vez maior. Ele quer ficar nos Estados Unidos. Ele ficando lá, a Michelle, se quiser manter o casamento, seja ele de fachada, como muita gente diz, ou não, vai ficar lá com ele. A tal a filha lá, Laurinha, a fraquejada Bolsonaro, ela está em idade escolar, ela vai ter que começar a escola lá. Começou a escola, não dá para ficar mudando no meio do bimestre, lá é semestre, não é nem bimestre. Não dá para ficar mudando. Começou, vai ter que ficar. Eu não sei se já começou a escola ou não, mas tá lá. O Carlos não volta, o Carlos é o mais covarde de todos. O Carlos vai abandonar o cargo de vereador no Rio de Janeiro. Ele não volta para o Brasil nem ferrando, porque ele sabe que agora vai ficar bem ruim para ele. Talvez um dos primeiros a ser presos seja o Carlos. Porque ele é o chefe do gabinete do ódio. Se os influenciadores que estavam incentivando, tiveram as redes sociais suspensas, estão sendo investigadas, vão acabar presos, se muitos incentivadores já estão presos, imagina o Carlos, que ele não é apenas incentivador, ele é o chefe do gabinete do ódio, que é quem incentivou todo mundo, que é realmente o maior incentivador. Sem ele, os outros todos não fariam esse barulho todo, nem 1%. Então a situação tá ruim aí. Que continuem brigando lá, comendo pão que já amassou, que é isso que eles merecem. Peço aí sua inscrição no canal, que aqui a gente continua indo para cima dessa corda fascista, até que o mal esteja completamente derrotado, temos que continuar lutando. Falou!